Fala galera, tudo bem? Meu nome é Frederico Padrão, criador do canal Mecânica Descomplicada, e eu estou aqui na Oficina do Saber junto da MTE Thomson para apresentar para vocês o 14º vídeo do curso de Metrologia. Neste vídeo nós vamos falar sobre dilatação térmica. Dilatação térmica diz respeito à variação das dimensões de um objeto em função da variação da sua temperatura. Via de regra, quando a temperatura do objeto diminui, ele contrai, ou seja, diminui as suas dimensões, e quando a temperatura do objeto aumenta, ele expande, ou seja, aumenta suas dimensões. O quanto um objeto sofre de dilatação térmica depende basicamente de 3 parâmetros: das dimensões do objeto, da variação de temperatura do objeto e do coeficiente de dilatação térmica do objeto. Vale saber que cada material ou elemento tem um coeficiente de dilatação específico. O alumínio tem um coeficiente de dilatação, o ferro tem outro coeficiente de dilatação, o aço tem outro coeficiente de dilatação e assim por diante. Isso significa que, se você pegasse duas barras com o mesmo comprimento, porém de materiais diferentes, e submetesse ambas à mesma variação de temperatura, a dilatação térmica apresentada por elas seria diferente. Eu não vou expor e explicar os cálculos de dilatação, porque esse não é o foco do vídeo, mas eu vou dar alguns exemplos do dia a dia. Já reparou que alguns portões metálicos no inverno abrem e fecham, que é uma beleza, e no verão eles agarram e travam? Isso se deve exatamente à ocorrência da dilatação térmica. No inverno, as peças do portão apresentam as dimensões exatas para que ele abra e feche perfeitamente. Já no verão, com a maior temperatura ambiente, as peças do portão se expandem, fazendo com que as medidas ideais de operação sejam superadas e aí o portão começa a travar, agarrar, etc. Obviamente, quem projetou e instalou o portão não levou em consideração a dilatação térmica e, por isso, surgiram problemas. Quando era criança e estava de carro em pontes, elevados, etc., você brincava de contar os toque-toques que os pneus fazem quando passam pelos intervalos dos trechos da pista? Então, esses intervalos são juntas de dilatação e estão lá justamente para permitirem que toda a estrutura dilate termicamente sem provocar danos a si própria. Aproximando os exemplos da área automotiva, o vaso de expansão do sistema de arrefecimento não tem esse nome à toa. Ele está lá para permitir que o líquido de arrefecimento dilate termicamente. Enfim, a dilatação térmica, acredite ou não, está presente em todas as partes. Agora, pare para pensar. O motor do carro, por exemplo, é composto por diversas partes de diferentes materiais. Há peças de aço, de ferro fundido, de alumínio, de plástico, de borracha e por aí vai. Assim, cada uma dessas peças dilata termicamente de forma diferente. Não bastasse isso, cada uma dessas peças sofre uma variação de temperatura diferente. A cobertura de plástico do motor varia dezenas de graus Celsius, os pistões variam centenas de graus Celsius, as válvulas de escape variam outras centenas de graus Celsius, enfim, não há uma homogeneidade. Isso significa que cada uma das partes do motor, móveis e fixas, varia suas dimensões de forma diferente. Para piorar, ele tem que funcionar perfeitamente em uma faixa de temperatura significativa, tem que ser econômico, potente, durável, dentre diversas outras coisas. Percebeu a complexidade? Todos esses comportamentos das peças têm que ser estudados e considerados, senão o motor não vai trabalhar corretamente. É por isso que a metrologia e a dilatação térmica são tão importantes. De forma bem básica, se você sabe as dimensões de um componente em uma determinada temperatura e também sabe o material que o compõe, então você pode prever as dimensões deste componente em quaisquer temperaturas. Tal fato físico nos leva ao primeiro ponto-chave desse vídeo. Sempre que for necessário realizar uma medição ou regular um componente cuja operação está intimamente relacionada à sua variação de temperatura e, consequentemente, à sua dilatação térmica, haverá uma medida e uma temperatura de medição, mesmo que aproximada. Exemplo: tradicionalmente, as montadoras determinam que a regulagem da folga das válvulas de motores que, obviamente, necessitam desse tipo de regulagem deve ser feita com um motor frio, a temperatura ambiente. Essa determinação está baseada exatamente na questão da dilatação térmica. Regulando as folgas para as dimensões especificadas na temperatura especificada, você garante que o motor trabalhará exatamente como foi projetado. Segundo ponto-chave, que de certa forma é consequência do primeiro. Não só o que é medido ou regulado precisa estar em uma determinada temperatura previamente especificada. O instrumento utilizado para realizar a medição também possui a sua temperatura correta de trabalho. Quando você compra um instrumento de medição de qualidade, ele vem com um certificado de calibração.
Nesse certificado, além de todas as informações relativas à precisão de medição do instrumento, consta a temperatura na qual ele foi calibrado. Suponhamos que uma régua de metal foi calibrada a 20 graus Celsius. Isso significa que os traços correspondentes às medidas foram marcados nesta temperatura. Em teoria, considerando 100% de precisão em tudo, a 20 graus Celsius, as medidas dos objetos correspondem exatamente ao que a régua indica. Acima ou abaixo de 20 graus Celsius, a régua irá dilatar termicamente, levando junto todos os traços marcados nela. Em outras palavras, como os traços estão marcados na régua e como a régua dilata, alterando seu tamanho total, as medidas dos objetos não mais corresponderão exatamente ao que a régua indica, o que obviamente não é nem um pouco interessante quando se deseja realizar medições precisas. Considerando tudo isso, podemos concluir que o ideal para obter a maior precisão de medição possível é trabalhar com os instrumentos exatamente na temperatura em que eles foram calibrados. Na maior parte das regiões do Brasil, isso significa que o melhor cenário possível é ter uma sala dedicada à parte de metrologia, climatizada por um ar-condicionado na temperatura em que os instrumentos foram calibrados. Se os instrumentos de medição devem ficar preferencialmente na temperatura em que foram calibrados, então o ideal é que você toque o mínimo possível neles. É pegar o instrumento, medir e imediatamente repousá-lo em uma superfície. O motivo disso é muito fácil de entender. O corpo de todo ser humano saudável, em condições normais, mantém sua temperatura entre 36 e 37 graus Celsius. Se um instrumento foi calibrado a 20 graus Celsius e você está em uma sala com 20 graus Celsius de temperatura ambiente, o equilíbrio está garantido. O problema surge quando você pega um instrumento. No momento em que você faz isso, você passará a aquecer o instrumento com o calor do seu corpo. Gradualmente, a temperatura dele subirá, pois você está a 36 graus Celsius e o instrumento está a 20 graus Celsius. Com isso, ele irá dilatar termicamente, levando-o para fora da melhor condição de medição. É exatamente por isso que uma série de instrumentos de medição possuem pontos de manuseio com isolantes térmicos. O isolante térmico retarda estupidamente a troca de calor entre o seu corpo e o instrumento, permitindo que ele seja manuseado sem que a sua temperatura seja significativamente alterada. Sendo assim, em instrumentos que contam com isolantes térmicos, é interessante manuseá-los somente nas regiões que os possuem. De qualquer forma, com isolante ou sem isolante térmico, o ideal é manter contato pelo mínimo tempo possível com o instrumento, apenas o suficiente para realizar a medição. Pegou e mediu? Beleza, retorne-o imediatamente para uma superfície segura, nada de ficar segurando na mão, colocando no bolso, etc. Fazendo isso, você garante que a sua influência sobre a precisão de medição do instrumento será mínima. Vale ressaltar que não somente o seu corpo pode transferir calor para o instrumento. Se você colocar uma lâmpada quente próxima ao instrumento, ela irá aquecê-lo. Se você posicionar o instrumento próximo à saída de ventilação de um notebook, o ar quente expelido da parte interna irá aquecê-lo. Em resumo, todo e qualquer objeto que produza calor pode transferi-lo direta ou indiretamente para o instrumento, então fiquem atentos ao ambiente de trabalho. Apesar de ter focado na questão de transferência de calor para o instrumento, vale saber que também é possível que o instrumento perca calor para um objeto mais frio, diminuindo a sua temperatura. Sendo assim, já sabe, né? Não deixe a latinha ou garrafa de cerveja estupidamente gelada próxima aos instrumentos de medição. Beleza? Bem, chegamos ao fim desse vídeo sobre dilatação térmica. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, fique à vontade para perguntar. O próximo e último vídeo do curso será dedicado às considerações finais, porém extremamente importantes. Até!